E pregam muito o que eu fiquei muito admirada, é o servir ao próximo. E ele não especifica, né, Jonathan e Renata, que próximo é esse. Não é o próximo branquinho, não é o próximo riquinho, não é o ruivinho, é o próximo. Exato. E ponto. A gente tem que amá-lo, né? Se ele pensa diferente, faz algo diferente da gente, que a gente não concorde, não sou eu que vou apontar o dedo e consertar esse próximo. Então, quando a gente obedece a ele, consequentemente a gente serve, consequentemente a gente ama. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre tudo começa com um sonho. de todos os tempos. Sejam muito bem-vindos ao nosso CBcast, hoje com um cenário especial, né, Jonatas? Cenário super especial. Cenário lindo para uma convidada linda que está isso com a é gente sempre hoje. uma homenagem, né, que é feita, né? Exatamente. Toda essa produção aqui é uma homenagem, né, ao bracinho. E a gente conta com você, com seus comentários, para você compartilhar esse link dessa transmissão, que vai ser super bacana esse episódio hoje. Jonatas vai apresentar a nossa convidada internacional que está aqui com a gente hoje. Terei essa honra, né? Terei essa honra de apresentá-la. Antes disso, eu queria falar para você que está em casa sobre o livro. Ainda tem lá na livraria? Tem livro. Ainda tem Devocional para Adolescentes, que é o livro da minha amiga Renata. Exatamente. Você Corre que lá. não adquiriu ainda, dá uma corrida lá. Já é best-seller. O pessoal está todo mundo muito chique. A nossa convidada de hoje, junto com a Renata, elas poderiam falar de vários assuntos. Vários assuntos. Aqui estava rolando uma resenha, mas eu vou deixar no secreto. Eu vou deixar no secreto por enquanto, né? Mas a gente está aqui hoje com a Lívia. Tudo bem, dona Lívia? Tudo bem, Jonathan? Mais conhecida como a Rainha das Águas. Explica essa história. A Rainha das Águas, porque ela trabalha nas Águas do Rio, gente. É isso. Não é nada demais, não é nada do que vocês estão pensando. Tudo bem? Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Prazer Livinha. estar aqui, dividindo essa mesa com vocês. Eu que já estou acompanhando o CBcast aí, eu estava sonhando com esse dia. Que bom. A Lívia, para nós, é uma alegria, né? E uma honra, porque a Lívia é uma comunicadora em excelência. É verdade. Hoje está nas Águas do Rio, né? Mas a Lívia já transitou por aí pelo mundo do futebol, do esporte. A gente vai trocar essa ideia aí durante o nosso bate-papo. Antes da gente começar, eu queria pedir que você clicasse nesse joinha que tem aí. Se você curtiu o nosso papo, obviamente. Se você não curtir, clica também no joinha para baixo, que like ou dislike vai empurrar o nosso canal para cima. E tem o hype também, se você puder, se você ainda não gastou, são 3 por semana, você pode hypar aí o nosso canal, a gente vai para as cabeças no YouTube, tá bom? Isso é importante, é isso aí. Bom, vamos lá? Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Eu conheço um pouco da tua história, a gente já trocou uma ideia num outro canal de podcast, o canal Menos é Mais Podcast, é o canal que eu tenho também, fora desse aqui, e a gente trocou uma ideia lá, foi muito legal, antes da gente falar da sua vida profissional, que passa também ali pelo seu casamento e tudo mais, algo que a gente não conversou aqui, eu queria entender de você como foi a sua conversão e como você chegou aqui na CB Rio. CB Rio. É. Pois é, a minha conversão, eu venho de uma família batista, né? A família do meu pai, da parte do meu pai, minha avó paterna, meus avós, meu avô, que moravam em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eles ajudaram, né, a construir a primeira igreja batista em São Gonçalo, a PIB de São Gonçalo. Ah, legal. E na década de 70, o pastor Mauro Israel, que é muito conhecido no meio batista, ele veio do Sul, morar no Rio, ele acabou ficando na casa dos meus avós e ali começou a PIB de São Gonçalo. Antes estava o pastor Valdemar Zarro, e aí pastor Mauro Israel assumiu depois. E os meus pais, eles se separaram, eu tinha acho que 2, 3 anos. Então, eu vivia naquele ritmo, férias com meu pai, férias com a minha mãe, e todo o tempo que eu passava férias com meu pai, a gente vinha para o Rio, de alguma maneira, para visitar, né, a família dele. Então, as minhas férias aqui no Rio, em São Gonçalo,
eu sempre estava na Igreja Batista, fazendo parte, né, da escola dominical, se eram férias de julho, escola bíblica de férias, EBF. Então, eu tive essa aproximação muito forte na minha infância por causa da família do meu pai. A minha mãe, a gente ia, eu morava, né, a maior parte do ano eu morava com a minha mãe. A gente ia, assim, na igreja. A minha mãe era da presbiteriana. Só que não era tão, assim, intenso como quando eu estava aqui com os meus avós. Porque eles faziam... A igreja era na casa deles, era tudo muito... E aí a minha infância foi assim, mas eu digo que a minha conversão mesmo, de você, né, ter todo o entendimento, de aceitar Jesus e entender esse relacionamento que a gente tanto almeja ter com Ele, eu digo que foi em 2001, 2002, não, 2001. Foi quando eu tinha acabado de me casar com o Cleuson. A gente estava morando fora do país e a gente começou a frequentar uma igreja batista. Era a primeira igreja batista em Gettysburg, em Maryland. E ali tinha um serviço, um culto em português. O horário da manhã era em português, das 9 às 11, e depois tinha o inglês. A igreja americana alugava para esse pastor brasileiro, e ali tinha essa congregação. E ali a gente começou a se desenvolver, tanto como casal, a gente não tinha tanto tempo de casado, e como cristãos mesmo. E acabou que a gente se batizou juntos, no dia 28 de outubro de 2003. Que legal. Legal. Foi isso. Foram 2 anos depois, mais ou menos. Então, aí, desde então, a gente consegue experimentar e vivenciar esse amor incrível do nosso Senhor. Eu falo que é muita bondade, é muito favor dele, né, nas nossas vidas, diariamente. E como é que chegou, como é que foi a tua chegada Aqui na na CBRI? CBRI, então. A gente, como eu disse, né, minha família é de São Gonçalo, Niterói, mas em 2012, quando eu trabalhava, sempre trabalhei para cá, para o lado da Barra. E aí, Cleuson trabalhava embarcado. Então, para ele, onde a gente morava, não fazia diferença. A gente morava em Niterói e eu trabalhando aqui. E era uma viagem, 2h30 todo dia para chegar aqui. Mateus estudando lá, sendo que o número de emergência na escola de Mateus não era... Eu botei o da minha irmã, que morava próximo à escola dele, porque eu saí daqui para atendê-lo, né? E aí foi quando eu falei, não, eu vou me mudar para cá. E aí começamos a ver apartamento por aqui, nos mudamos para cá, finalzinho de 2012, e aí eu comecei a procurar igrejas aqui nessa região. Eu não tinha vindo na CBRI. Fui em várias igrejas, todas as igrejas aqui, Recreio e Barra, e eu não me identifiquei com nenhuma. Aí, o que acontecia? Dava 5 horas da tarde, eu começava a me arrumar, todo domingo. E aí eu ia lá para Niterói, eu ia para a minha antiga igreja lá. Quando o Cleuson estava aqui, né, quando ele não estava embarcado, ele ia comigo, aquela coisa, aí um dia ele falou, Lívia, a gente já não está mais morando lá, a gente tem que ir. E é distante, Achar né? uma- E é achar uma Distante. igreja. Não, e quando acabava o culto lá, era assim, acabou, a gente só dava tchau pro povo, porque ia correndo, né, sempre pra tem onde uma chegar. cantina, um social, depois, a gente não ficava para poder vir logo para casa, que segunda-feira, né, a semana começava. E aí ele falou, a gente tem que achar alguma coisa aqui. Aí eu virei para ele e falei, então você me ajuda, porque eu não estou encontrando, não sei o quê. Aí ele falou, então vamos ali naquela igreja ali no final da rua, no final da nossa rua aqui, que é a Metodista do Rio 2, que fica ali na Pedro Correia, próximo ali da minha casa. Eu nunca tinha entrado numa igreja metodista. Mas a palavra diz, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então, já que ele falou, vamos ali, eu falei, então vamos ali. Né? Ele não quis procurar, ele já deu a solução. E a gente começou a frequentar a Metodista Rio 2. E ali a gente frequentamos por alguns anos. Só que, em especial, aquela igreja, eles não tinham um trabalho assim tão forte em termos social, da gente fazer algo pelo próximo, né?
E, querendo ou não, ali indo para Curicica, tem tantas comunidades, tantas coisas que poderiam ser explorados, né? Mas eles não eram o viés muito da igreja. E eu e Cleusa, a gente sempre, desde quando a gente namorava, no aterro do Flamengo, a gente distribuía quentinhas. Na Central do Brasil, a gente sempre teve isso muito latente, né, nas nossas vidas. Aí foi quando a gente sentiu a necessidade de estar mais atuante assim, na área social. E aí me falaram que a CB Rio, olha, Lívia, tem a CB Rio ali perto do Open Mall, do Rio Design, ali no Open Mall, dias de segunda e sábado, eles fazem uma distribuição de quentinhas na Lapa. Mas eles se encontram ali. Chega lá, por volta de 3 horas, 2h30, 3 horas, você vai saber. E assim eu fiz numa segunda-feira. Cheguei aqui na CB Rio, era até o Edinho e a pastora Etienne. Uhum. E quem me recebeu foi a Cárita. Eu estava perdida, né, procurando a igreja. Ela, você tá... Aí eu falei, tem uma questão social aqui, né? Então vem aqui, tem sim. E o que eles faziam aqui naquela época? A comida era feita aqui, né? Fazia uma panela de mocotó, ou de frango, aquela coisa toda. E a gente colocava esses panelões nos carros e aí seguia uma caravana lá para Lapa. Na Lapa, a gente montava as quentinhas. E era muito legal, porque eram umas quentinhas de isopor e cada um tinha a sua função. Uma das funções era você ficar sentada, quentinha. As meninas estavam lá montando, e você pegava aquela tampa de isopor branquinha e você tinha que escrever umas mensagens ali. Então, cada quentinha tinha uma mensagem. Então, não desista, Jesus te ama, Uhum. você é mais que vencedor. Então, eu lembro que o meu primeiro dia, eu fiquei nessa função de escrever. Eu falei, tem que fazer uma letrinha bonitinha. Então, eu escrevia e depois a gente botava lá na mesa, aí entrava aquela fila, eles pegavam a quentinha, pegava o Guaravita e a gente dava ali uma palavra. Era muito rápido, porque a Lapa é lotada, né? Cheia. É muito cheio. Então, a gente abria às 6 horas, tipo 6h20. Acabou. Dava as senhas, já formava aquela fila lá fora. E aí eu comecei a vir aqui às segundas. Me encontrava com a Cárita, a Jane também, do CB Kids, sempre fazia essa ação. Mas eu não vinha aos cultos. Era só segunda-feira. Uhum. E aí um dia eu decidi vir aos cultos. Vir a um culto de domingo. E aí ali Jesus tocou no meu coração, falando que aqui é seu lugar. Acho que tem coisa boa aqui, tem algo mais profundo para você aqui. Legal. A gente sente, né? E aí foi quando eu, com o meu antigo pastor, fui conversar com ele. Eu falei, a seara é grande, né? E faltam trabalhadores. E eu acho que esse momento da minha vida, o trabalho é em outro lugar, né? E ele ali me abençoou. E foi quando nós viemos para a CB Rio. Isso foi outubro de 2000. A pandemia foi 2020, né? Então, foi outubro de 2009. Foi um pouco antes da pandemia. 19, desculpa, 19, isso. Finalzinho, um pouco antes do ano que foi a pandemia. E você teve então, são 6 anos, né? 6 anos. Eu cheguei final de 2020, um ano depois. Um ano depois, Renatinha. E você teve uma experiência muito legal de ir morar nos Estados Unidos, mais nova, né? E como é que foi isso? Vocês resolveram, vamos para outro país e viver a vida? Eu já tinha morado lá por causa do meu pai, que é militar, né? Então, eu fiz ali os meu 14, 15 anos, 15 e 16. Eu morei nos Estados Unidos. Meu pai estava em missão na... Puxa esse microfone um pouquinho faz pra sua assim, reta. Faz assim, Tá melhor? Isso, Deu? pronto. Isso. E aí... Para ajudarmos a PP Produções. Exato. É um dos nossos A patrocinadores. captar. A gente Isso. Para dar isso aí, obrigado. É isso. Obrigada, PP Produções. Isso aí. E aí eu tinha morado na minha adolescência lá, em Washington. Meu pai foi em missão diplomática. E quando foi, depois de eu ter terminado meus estudos, a minha faculdade aqui, né? Eu falei, eu vou fazer um mestrado. E aí eu optei de ir para Washington. Eu falei, cara, eu ainda lembro, né? Bota um carro na minha mão, eu vou me virar. E eu e Cleusa, a gente namorava nessa época, né?
E aí esses planos vieram e meu pai falou, vocês têm que se organizarem aí, né? Meu pai não ia deixar a La Vompé assim, vai, não sei o quê. E aí foi quando a gente noivou. E aí eu digo que a palavra diz, né? O homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Isso aí. E a gente começou a fazer planos. E eu consegui o meu visto de estudante, estava lá com a minha matrícula, tudo. E Clélson foi aplicar para o visto dele, né? E não foi aceito. Ai, meu Deus do céu. Criei esperança no coração do rapaz. O rapaz não pode ir, eu vou, aquela coisa toda. Mas Clélson, na época, ele fazia jiu-jitsu. Era uma época em que o Vasco estava patrocinando tudo que era esporte. Lembra? Eu vou falar o ano aqui, vou ter que falar a minha idade, né? Era um projeto para as Olimpíadas de Sydney, né? Que foi em 2000. E aí o Eurico Miranda patrocinava tudo. Desde de futsal, jiu-jitsu, tinha tudo. Clube diferenciado. Era um clube gente, diferenciado. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Temos história. Tem que respeitar. É isso. E Clélson fazia parte da equipe de jiu-jitsu que era patrocinada pelo Vasco. E quando foi em agosto daquele ano, surgiu uma competição em Los Angeles, que ele iria participar. E aí foi quando não era ele mais pedindo visto, mas sim o Clube de Regatas Vasco da Gama. E ele conseguiu o visto dele. Ele foi lá para Los Angeles, era em Los Angeles, eu estava em Washington. E ele foi lá, fez a competição, ainda fez uns workshops lá, que o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu nos Estados Unidos é muito reconhecido. Muito forte, E aí, ainda mais naquela área lá, muitos professores ganham a vida ensinando jiu-jitsu para os dublês dos filmes de Hollywood. Então, ele ainda conseguiu uns biquinhos lá, fez uns trabalhinhos, e depois ele foi para Washington, a gente ali, eu estava estudando, e ele começou a trabalhar, e a gente meio que começou a nossa vida correndo atrás mesmo, assim, em busca do sonho americano, vamos dizer, né? E em tudo, assim, a gente, sabe, via a mão de Deus, Deus abrindo portas para ele de trabalho. E essa porta de trabalho foi o nosso sponsor, né, que a gente fala, o nosso patrocinador na questão de dar entrada na documentação, da gente aplicar para ter o Green Card, né? Então, é o que eu falo. Foi muito, se a gente olhasse para trás, muito favor, muita bondade de Deus, né? Nós não somos merecedores, mas Ele nos surpreende. Vocês casaram lá? A gente acabou casando lá. Que maneiro. Casamos lá em outubro de 2002. Nós fomos em finalzinho de 2001, setembro de 2001. E aí, em outubro de 2002, nós nos casamos. E o Matheus nasce lá, né? E o Matheus nasce lá 3 anos depois, em setembro de 2005. E nasce exatamente, na verdade, ele nasce 4 anos, exatamente 4 anos depois que a gente chegou lá. Nós chegamos lá no dia 19 de setembro de 2001. Matheus nasce 19 de setembro de 2005. O Matheus nunca morou no Brasil? Morou. Aí a gente voltou para o Brasil em 2010. Julho de 2010. Matheus estava com 4 para 5 anos. E vocês voltam por quê? Voltamos por causa de Clélson. Ele não se adaptou. Vocês conhecem Clélson muito bem, chega aqui, parece que conhece todo mundo há 10, 15 anos, fala com todo mundo, aquela coisa. E nos Estados Unidos é muito cada um no seu quadrado. E ele estava já entrando numa fase depressiva, assim. Não tinha mais gosto pela vida. Ele falava, Lívia, parece que a nossa vida, nós estamos sendo figurantes. Porque aqui a gente vinha no Brasil uma vez ao ano, e aí ele falava, a gente está vendo a vida passar. São filhos que nascem de amigos, são amigos casando e a gente não está lá. Isso deixava ele assim muito... E foi ele, a gente voltou por causa dele, ele forçou a barra. Eu não queria voltar. Você estava lidando melhor com a situação ficando por lá. Estava. A gente ainda estava no processo de ter a nossa documentação definitiva, porque aquela época foi uma época em que os Estados Unidos tinha aquela guerra do Golfo. Então, assim,
o Congresso não olhava muito para as questões imigratórias do país. As leis, nada avançava na questão de imigração. Então, o nosso processo ele ficou praticamente parado. Entendi. Tomou-se mais tempo do que era previsto. Uhum. E aí, a gente lá, nessa indecisão, a gente estava legal, a gente tinha o nosso visto, eu de estudante, ele com o sponsor, a gente nunca ficou ilegal, a gente conseguiu, no tempo, começar todo esse trâmite, então a gente estava coberto por isso, mas não tinha essa definição, porque estava tudo parado. Sim. E aí, essa angústia de Clélcio, assim, e eu falo, nós voltamos por causa dele. Ele forçou a barra, eu não queria voltar. O Clélcio é muito relacional, né? Muito. O americano é muito frio. Muito frio. E em Washington, então, assim, a gente estava no norte, né? A gente fala que a Flórida é o Brasil que deu certo. É porque quanto mais frio, acho que é pior nos Estados Pior, Unidos. Na Flórida, você vê, né, as pessoas na rua, conversando. É um Brasil que deu certo, é o Rio de Janeiro que deu certo. Sim. Em Washington, não. É. Cada um, não sei. E aí, lá a gente vê as 4 estações, assim, muito bem definidas. O inverno é... Mas você também é uma pessoa muito comunicativa. Sou. E você não sentia falta dessa brasilidade lá, dessa... Eu senti... A gente tinha... Aí é isso também, né? Eu acho que quando você é imigrante, você tem que saber construir um ciclo de amizade saudável. E isso te ajuda muito. E a gente tinha isso lá. A igreja que a gente fazia parte era uma igreja brasileira. E eu volto a dizer, você também fazer esse ciclo saudável, porque tem muito brasileiro que quer tirar teu tapete, sabe? Assim, mas, graças a Deus, a gente estava assim... Tinha uma rede de apoio muito bacana. Então, dava domingo, dava final de semana, a gente tinha um casal de amigos, a Keila e o Jonas, eles são, né? De João Pessoa. Então, dava sexta-feira, ia para a casa do Jonas jogar, e ali já dormia lá, e fazia tal de baião de 2. Então, a gente sempre estava com esses encontros, assim, e trazia um pouquinho do Brasil para aquela nossa realidade. Aí vinha a semana, né, todo mundo trabalhando, cada um vivendo a sua vida, mas final de semana, ou era na igreja, ou era na casa de um, na casa de outro. A Keila, essa pessoa que eu estou falando, ela... Inclusive, estava na sala do meu parto quando o Mateus nasceu. Que bom. Então, e eu no dela, quando a Julie, a filha dela mais nova, nasceu lá também. Então, a gente tinha essa amizade. Acho que por isso que eu não senti tanto, assim, não sei. Clélcio se dava muito bem, mas ele é muito... Brasileiro. Brasileiro. O Clélcio ele é mais... ele é. Mas aí vocês voltaram. Voltamos. E aí a sua mãe continuou por lá? Como é que foi isso? Então, a minha mãe, na época que Mateus nasceu, a minha mãe foi me ajudar. Isso. Mateus nasceu em setembro de 2005. A minha sogra, mãe de Clélcio, estava lá, dona Sirene. Então, a dona Sirene ficou com a gente... O nome da sua sogra é Sirene? Sirene. Da minha também. Mentira, é. Aí tinha um vizinho... Eu não vou comentar, vamos em frente. Mas deixa eu falar. Tinha um vizinho da minha sogra, já que você falou da sua, que chamava minha sogra Dona Campainha. Ah, mentira. Olha, eu ia. A tua sogra também é coral? Só a gente sabe o veneno que ela tem. Vai. Mas ela já tá com o Papai do Céu. Já tá no céu, né? Meu Deus. Para com isso. Calma. Então, assim, quando o Mateus nasceu, minha sogra estava lá, de setembro a janeiro. E aí, deu dezembro de 2005, a minha mãe veio. Que minha mãe era professora aqui no Brasil, né? E aí, deu as férias, ela foi, conheceu o neto e conseguiu uma licença sem vencimento, licença-prêmio do trabalho dela. E aí, ela ficou de dezembro a junho lá comigo, os 6 meses. Sim. Minha mãe já era separada do meu pai, aquela coisa toda. Nesse período, ela conheceu o Marshall, que é o meu atual padrasto. Só que deu junho, ela voltou para o Brasil, porque ela não era aposentada, ela tinha toda a vida dela aqui. Então, minha mãe começou a namorar à distância. Legal. Isso em 2006, né? Começou o namoro, aquela coisa. Então, ele vinha para cá, ela ia para lá e eu ainda lá. Quando foi em 2009, ela se aposenta. Eles casam aqui no Brasil.
ela vai para lá, eles casam lá, e eu volto em 2010. E aí eu lembro que ela falou assim, minha filha, como é que eu vou andar aqui agora nesses lugares sem você? Eu falei, mãe, você vai aprender, é o seu momento. E ela está lá desde 2009. Ah, ela mora lá Ela mora desde lá, então. desde então. Se aposentou, casou com o macho, namoro à distância Deu certo? deu certo, e eles estão lá. E aí, Matheus está lá com eles. Então, né? aí você veio pra cá, Aí eu vim Matheus pra tinha cá. 4, 5 anos. 4, 5 anos, viemos para cá. E quando a gente chegou aqui, aquela expectativa, como que vai ser morar no Brasil de novo, né? Mas, mais uma vez, Deus assim nos surpreende. Se eu e Cláudio ficamos 3 meses sem trabalhar aqui quando a gente chegou, acho que foi muito. Eu cheguei aqui, ia acontecer a Copa do Mundo de futsal no Maracanãzinho. E aí eu vi um anúncio de jornal falando assim, precisa-se de tradutor, não sei o quê, no Globo. E aí, quando você chega dos Estados Unidos, você acha que está falando inglês pra caramba, né? Aí eu fui lá fazer entrevista. E aí eu passei na entrevista. E aí eu trabalhei para esse evento ali no Maracanãzinho, a Copa do Mundo de futsal. Tinha aquele... Manuel Tobias. Manuel Tobias, e aquele de Goiânia também, esqueci Falcão. Tem uma foto com o Falcão. E aí eu comecei trabalhando nisso. Falcão é só um adendo, né? A Renata entende tudo de futsal? Tudo. Mas vou dar um adendo. Pô, Falcão é o melhor jogador de futsal de todos os tempos. É verdade. Manuel Eu sei Tobias, que um gênio assim do futsal também. Jogou no Vasco. Jogou no Vasco. Há de se, assim, no meio do futsal tem ali aquela ideia, né? De quem foi melhor, Manuel Tobias ou Falcão. Falcão tem muito mais títulos, né? Pela seleção e pelos clubes que jogou e tal. Mas a bola rolando ali, Manuel Tobias era um espetáculo. Espetacular. Verdade. Fenômeno. E aí eu trabalhei nessa Copa do Mundo de futsal. Foi quando começou tudo na FIFA. E Clelson, naquela época a gente chegou aqui, estava o boom aí da Petrobras, da exploração do petróleo em Macaé. Então, ele foi fazer uns cursos em Macaé, curso de salvatagem, cursos que capacitam a pessoa a trabalhar embarcado, né? E aí ele fez e já começou nessa carreira de trabalho embarcado, em segurança do trabalho, e a gente começou a nossa vida aqui. Eu fiz essa Copa de futsal, e aí eu comecei a ter contato com o pessoal da CBF. Foi quando, na Copa do Mundo de 2010 da África, eu já estava trabalhando para a CBF, e aí começou tudo. Então, mas aí Matheus está aqui ainda. Matheus está aqui. Matheus está aqui, morando com a gente, tudo. Quando foi depois da pandemia, em 2022, ele, do nada, ele fala, mãe, e se eu morasse um tempo nos Estados Unidos com a minha avó? E minha mãe, toda vez que vinha de férias, ela na hora de, vamos, meu filho, vamos comigo. Eu falei, mas você é doida? Eu só tenho ele. Você é maluca? Ela sempre, vem com vovó, não sei o quê. Eu falei, para com isso, mãe, não sei o quê. Aí ele virou e falou, mãe, se eu fosse... Eu falei, meu filho, você está falando sério? Aí ele, se eu fizesse um ano lá, de high school, não sei o quê. Eu falei, Matheus, tem que ver, porque nem eu e seu pai vamos estar lá. Não sei como é essa questão de matrícula. Aí falei com a minha mãe, ela ficou em êxtase, aí ela começou a pesquisar tudo lá. Resumindo, eu não passei a guarda de Matheus, mas a minha mãe responde como... Legalmente a ele, é guarda, E ele é americano, né? Matheus é americano, porque lá e o Soli, né? Ele nasceu lá. Ele é americano. E aí ele tem direito, né, à educação pública lá, aquela coisa toda. E aí ele foi. Porque lá, o segundo grau, aqui o segundo grau são 3 anos, né? Lá são 4. Então, ele fez os 2 últimos anos de high school. Ele já nadava aqui, sempre praticou natação, chegou lá, entrou para a equipe de natação da high school, da escola dele. E eles dão muito valor ao esporte. E setembro do ano passado, de 2024, ele começa na faculdade. Ele está na Universidade de Maryland, lá em Baltimore, que é Baltimore é a capital de Maryland? Agora estou na dúvida.
Se é Baltimore ou Anápolis, Eu mas sei ele de, tá lá. eu tô ligado, Nova Iguaçu, Belfort Roxo. Me perguntar, eu te falo. Agora, pô, Baltimore, pô, esquece Mas a isso. sua mãe mora perto dele, não? A minha mãe mora a cerca de 40 minutos da faculdade. Ah, tá. Ele tá com a minha mãe e tem lá o campus, né? Entendi. Esse ano ele está querendo ficar direto lá no campus. Esse ano que eu digo porque o ano letivo começa agora em setembro de 2025. É, lá é diferente. E aí tá namorando. É, né? linda a namorada dele, gente. Sophie. E a Uma saudade? graça. E a saudade? Como é que fica? Tem dia que aperta. É o filho único, né? Eu falo que eu sofro do ninho vazio Sim. todos os dias, né? Aí outro dia uma amiga minha falou assim, como é que foi que ela falou? Lívia, é melhor sofrer do ninho vazio do que do ninho pesado. Porque tem uma geração aí que não sai de casa, né? É E verdade. fica aquele peso Não, e essa com os geração de pais. agora tá É. esquisita. Aí eu falei, cara, tem razão. Então eu vou parar de falar que é melhor sofrer do ninho vazio, não falar com tanto pesar, do que sofrer com o ninho Cara, pesado. e a gente está enfrentando um momento no país, né? Não é nem só Rio de Janeiro, no país. Não, é verdade. A gente está num momento muito violento, muito complicado É. para quem tem jovem, adolescente e tal. É. Então, assim, criar um filho, principalmente no Rio de Janeiro, cara, É desafiador. É estressante demais você... Pô, como é que você... Preocupante. Na minha época, com 13 anos, a criança estava andando sozinha, pô, Pegava viajando. ônibus. Cara, eu viajava para Belo Horizonte sozinho, com 13 gente. anos. Hoje em dia, você com 20, nego tá... E aí, tá onde? Chegou? Porque, cara, a violência tá num Não, grau muito absurdo. Infelizmente, infelizmente. Mas eu também fico daqui, né? Monitorando. Né? Monitorando. Não deixo Não, de... a Olivia pega assim, ela fica... Tu via, né, Renato? Caraca, Ian, todo dia ela regra direitinho a Mas vida. é legal, é importante. É. É, E ele, precisa graças de a outro. Deus... Ele é muito bonzinho, né? Ele é bonzinho. Ele é meu parceiro, né? O Cléus que fala, deixa o garoto viver. Eu falei, eu tô deixando. Mas a gente tem Tem que, que né? orientar, né? Tem que orientar. Até assim, mãe, acho que eu vou cortar o cabelo. Eu falei, corta. Coisa que ele não tinha que me falar, mas Sim, ele sim. fala. E eu admiro, assim, eu prezo muito, valorizo, falo com ele, assim, essa parceria, porque por conta até do trabalho de Clélcio de embarcado, então 15 dias era eu e ele só. Né? Então ele era meu companheiro. Você também foi filha única ou você tem irmãos? Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. Sim. Mas a minha mãe, ela casou de novo. Eu tenho a Gisele, da parte da minha mãe, que é mais nova do que eu. Que, inclusive, está morando lá também, está estudando lá legal. agora. E está grávida. Acho que vai vir... Ah, que legal. Vai vir uma americanazinha, a gente descobriu que é menina. Aham. E tenho a Andréia, que é mais velha do que eu. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele já tinha a Andréia, que mora em Niterói. Então, vocês foram criados juntos? Fomos criados juntos. Aham. Eu e a Andréia, assim, o pessoal nem acha que somos de mães diferentes, né? Aham. E tem a Tatá, que é a mãe da Andréia, de Janira, que eu chamo ela de Tatá desde que eu era pequena, Aham. que é uma segunda mãe para mim. Me trata assim como... Que é Mateus casada chama com seu pai. Não, que foi Ah, não, casada foi com casada meu... antes da sua mãe. Antes da minha mãe, a mãe da Andréia. A Andréia é Aham, mais velha do sim. que eu. Mateus chama ela de vó. É uma grande família. É uma grande família. Você então rodou, né, bastante, né? Toda essa aventura de vida, de mora fora, volta para cá, agora o filho mora fora e tal. E você, Lívia, chegou aqui na CB Rio através desse trabalho social e coisa e tal, mas aí você depois começou a trabalhar em outras áreas aqui também. Foi. Inclusive com a área de comunicação, que foi o online, né? Que você depois passou o bastão aqui para a nossa A Renata, dona Exato. Renata e tal. que está conduzindo aí com tanta maestria. O que quando você começou a seguir o caminho da comunicação profissionalmente, você imaginou que em algum momento você poderia estar ligando isso ao ministério? Não. Não, né? E é muito engraçado, assim. Aí a gente vê que a nossa missão vai além das paredes, né? É você florescer onde você está e dar frutos, né? Então, se Deus me deu o dom, né? De eu me comunicar tão bem, de eu estudar, de me aperfeiçoar nisso, vamos usar esse dom no reino, né? Sim. Por que não no reino?
A gente usa o dom tão bem Verdade. fora, né? E tenta, da melhor maneira, né, resplandecer a imagem dele lá fora, mas vamos, então, aqui dentro também fazer a coisa ficar mais refinada, né? E aí foi uma honra para mim. A CB Rio Online começou a criar um corpo. A Lorena estava à frente da CB Rio Online e eu estava ali com ela ajudando. A Lorena também teve uma época que ela foi para Buenos Aires porque a Milena estava estudando fora. Ela ficou um tempo lá com a Milena, estruturando lá a Milena, alugando apartamento. E foi quando ela falou: amiga, tu assume aí, me ajuda? Eu falei: claro. E foi uma época de muito aprendizado, assim. Todo domingo eu estava ali. Ela falava que eu era o Timóteo dela, né? O braço direito. Aí ela volta, eu continuo ali. E foi quando, o ano seguinte, o pastor Pedrão me fez o convite. A Lorena estava migrando para a Torre de Voluntariado, a gente chamava de Torres, né? E aí eu assumi a CB Rio Online. E foi muito bacana, eu já estava naquele ambiente ali, né? A gente fez só explorar mais. E Lorena deixa a CB Rio Online com a régua lá em cima, né? Então, a gente tinha que manter ali, né? E eu adorei, assim. Aí a gente vê que está muito além das paredes. Quando a gente conversava, né, Renata, sobre a CB Rio Online, eu falava: Renata, a gente não tem ideia do poder que tem um bom dia aqui, que a gente interage com a pessoa de casa. A gente não sabe quem está ali atrás daquela tela. Mas Deus sabe, Deus trouxe aquela pessoa para assistir o culto e está contando com a gente como ferramenta para fazer todo esse mover dele, né? Eu mandei até lá no grupo que a gente tem aqui do CBcast, né? Uma mensagem que eu recebi hoje de uma pessoa que até vai estar aqui com a gente no fechamento das nossas nos últimos episódios dessa temporada. A pessoa me falou o seguinte, falou: Jonatas, eu não perco nenhum episódio. Que bacana. E não é porque a pessoa está passando um tempo, está gastando um tempo. É porque a Bíblia fala sobre o seu testemunho edificar outras pessoas. E a gente tem uma série de pessoas por aí que tem uma história, tem uma experiência com Deus, que é capaz de edificar outras pessoas, né? É isso. Verdade. Então, assim, eu acho que esses veículos todos de comunicação, onde a gente tem a oportunidade de fortalecer os irmãos através da experiência que a gente vive, né? Talvez nesse momento, como a gente não tem paredes, né? Tem gente que está lá fora e está se sentindo sozinho. E está como o Cléus falando: cara, e aí? Eu não tenho aquela parceria, aquela coisa. E está precisando ouvir, né, cara, uma experiência como essa e entender que tudo tem o seu tempo determinado. É verdade, é verdade. E entender e ter essa paciência, né? E quando eu falo que as pessoas falam para mim: Lívia, você é tão otimista, né? Parece que está tudo caindo, mas você está ali. Eu falei assim: gente, essa certeza, em primeiro lugar, é um relacionamento que a gente constrói com o nosso Deus e dá essa paz, como a Bíblia fala, que ninguém entende. Verdade. E mesmo, né, num momento tão difícil de você, o que eu faço na minha vida, tudo, mas saber que Ele vai conduzir. Tenha paciência nele. É difícil? É. Mas é dia após dia, sabe? É não já pensar muito lá na frente. Viva um dia após dia. E aí, quando a gente fala da CB Rio Online, do alcance, a gente não faz noção onde a palavra pode chegar. Verdade. Através do online, né? A gente, né, temos aí membros de Fortaleza, esqueci o nome dele agora, que está tão atuante agora. O Elton, de Fortaleza. A gente tem um grupo que é da Europa, que era um GC da Europa, acontecia às 4h aqui no Brasil. Ainda acontece. Que era 9h lá. Ainda acontece. E eu soube que entrou, e o que bacana que está acontecendo agora, por ser um horário 4h, tem muita gente que não trabalha e que
tá em casa de tarde, aí preferiu entrar. Então, muita gente do Brasil É. agora faz parte Sim. desse grupo. O que é muito legal, porque essa brasilidade Isso. mata a saudade dessas É. meninas lá, né, que estão lá fora, a Kátia na França. Outro dia eu vi a foto do grupo Andréia na Suíça. Eu falei, gente, tá todo mundo ali ainda. E a gente acaba pastoreando, né, Renata? Com certeza. Eu lembro que o celular da CBR Online não para, assim, sabe? As pessoas precisam ser escutadas, É. Sim. sabe? As pessoas precisam desabafar. E aí você, doando o seu ouvido e também o seu talento, o seu dom de falar e falar com propriedade em cima da palavra, a gente planta uma semente, aquela semente não vai voltar vazia. E hoje é Renata que está de frente, né? Hoje é Renata que está de frente nisso. Tem um versículo bíblico que fala que... Eu só não posso errar os personagens. Então, para não errar os personagens, eu vou falar os nomes, vou falar o texto sem colocar na ordem ali. Mas fala assim que um plantou, o outro regou, e Deus deu o crescimento. É isso. Então, eu acho que a Lorena plantou, você regou, hoje está na mão da Renata. É isso. E Deus vai dando o crescimento, né, cara? Amém, Há um projeto que às vezes parece pequeno. Eu li um livro, A Igreja Gloriosa. Esse livro ele foi escrito em 1950. E você vê, até hoje, esse livro, quando eu li, foi um livro impactante. E aí você vê, Renata escreveu o devocional para adolescente. Cara, que a gente não sabe, primeiro, a gente não sabe até onde isso vai. A gente não sabe quantas pessoas vão ser alcançadas. Verdade. E a gente não faz ideia de daqui a quanto tempo alguém vai estar tomando como base o devocional para que a adolescente. Renata... É isso. É verdade. É isso. E isso é comunicação. Isso é comunicação, não tem jeito, cara. E quando a gente fez a passagem, eu falei sobre esse versículo, lembra? Foi mesmo. Eu falei sobre esse versículo. Deus Quando está eu fui neste aqui. lugar. Aleluia. Aleluia. É muito bom. Mas é isso, os propósitos dele, né? Quem E foi, ele- assim? Quem que você está esticando o braço? Gente, meu Deus, ele está... Ele está se esticando. E a Lívia, na verdade, você evangeliza fora até, né, da igreja. Eu lembro que você, ainda aqui no ministério, você não parou de viajar, você, né, já cobriu diversos eventos esportivos. E eu lembro de você contar, né, vários testemunhos de pessoas que que ela evangelizava fora, né, o pessoal da equipe. Então, assim... Enquanto eu estava aqui, né, na liderança da igreja, aconteceram algumas viagens, e até agradeço assim, o tempo que a igreja foi muito compreensível nisso. Né? Eu ficava fora 2, 3 meses ali, e aí com toda uma rede de apoio, Lorena, Keila, e a gente acabava entendendo, né, o porquê de se ausentar, porque chegava lá, eu fui a última Copa do Mundo do Catar em 2022, eu acabei indo para lá, a Copa aconteceu em novembro, mas eu fui para lá em setembro. Então, fiquei aí 3 meses, né, fora, num país muçulmano, num país que, quando eu falei que o pessoal, você é maluca? Nossa, mulher lá não é bem tratada. E a gente se surpreende, porque não é nada disso que pintam-se. E talvez é uma mulher que precisa estar lá, Sim. de alguma maneira levando uma palavra, de alguma maneira testemunhando o que Deus faz por nós, o que Ele pode fazer por você também. Aprendi muito, fui em várias... Sou curiosa, né? Fui em várias mesquitas lá e assim, como eles fazem questão de apresentar a religião deles, né? Ao ponto de deles te darem as vestes apropriadas, você vai. É um ponto turístico. Mas você não pode entrar, talvez, com a roupa que você está usando, né? Aparecendo os ombros. E lá tem um setor que você se veste. Eles botam lá toda a vestimenta para você entrar, para você conhecer ali Eles os têm corredores. orgulho, né, da religião, Orgulho né? da religião. E pregam muito o que eu fiquei muito admirada, é o servir ao próximo.
Eles, né, eles têm muito isso. E é isso, né, que o nosso Jesus também nos ensina. Nossa base também está aí. Servir, é isso aí. Servir. Eu estava conversando, estava dando um workshop para os meninos no sábado, e eu estava falando para eles sobre dom. Eu falei, cara, é óbvio, né? A Bíblia diz que todos os dons vêm do Pai das Luzes, que é Deus, né? Mas eu acredito que existem dons que são naturais e dons espirituais. Sim. Os dons espirituais estão na Bíblia e os naturais é música, é o cara que toca, o cara que canta, coisa e tal. E aí eu falei para eles o seguinte, falei, cara, não adianta. O dom de Deus está sempre a serviço de alguém. Sempre que você recebe um dom de Deus, é para servir a alguém. É verdade. Eu acredito nisso. E não é à toa, cara. Tudo que você aprende, a forma com que você... a facilidade que você tem para alguma coisa, é sempre para que alguém seja beneficiado. Porque o que a gente aprende com Jesus é isso. O grande lance é servir. Entendeu? E aí eu vou um pouquinho além, né? Que às vezes as pessoas distorcem, né, esse servir. Jesus falou, sirva o teu próximo como a ti mesmo. E ele não especifica, né, Jonathan e Renata, que próximo é esse. Não é o próximo branquinho, não é o próximo riquinho, não é o ruivinho, é o próximo. Exato. E ponto. E não cabe a nós julgarmos esse próximo. A gente tem que servi-lo, a gente tem que amá-lo, né? Se ele pensa diferente, faz algo diferente da gente, que a gente não concorde, não sou eu que vou apontar o dedo e consertar esse próximo. Esse texto... Eu tenho que servir e amar. É a parábola do bom samaritano, né? Uhum. Quando Jesus contou essa parábola, foi por uma pergunta que o jovem fez para ele, mas quem é o meu próximo? É isso. E aí Jesus contou a história, falou, cara, tem um cara ali no canto, ele apanhou, ele foi assaltado, ele não consegue levantar. Passou o sacerdote, olhou e foi embora. Passou um levita, olhou e foi embora. E passou um samaritano, que pegou, ficou com ele, cuidou das feridas, levantou, levou para uma estalagem. Aí falou com o pessoal, ele vai ficar aqui, eu tenho uma viagem para fazer, tudo que ele consumir, bota na minha conta. A Bíblia não fala nem o nome desse cara. Entendeu? E aí Jesus pergunta para o jovem depois, desses três, quem você acha que é o próximo? Então, assim, essa caminhada com Jesus, né? E eu uso vocês novamente como exemplo. Eu estava falando isso hoje mais cedo com uma pessoa sobre posição, sobre lugar, né? Sempre que você pensa, mas colocou a Renata no meu lugar, colocou fulana no meu lugar, você está achando que o lugar é seu, e o lugar não é seu, a gente está naquele lugar. O lugar não tem dono, o lugar não é de ninguém. O lugar você é a melhor pessoa que Deus tem para aquele momento naquele lugar. É isso. Para servir naquele lugar. Mas daqui a pouco, Lívia, agora você vai servir em outro lugar. E a Renata vai estar aqui. E a Renata, quando o tempo dela passar, ela vai ser deslocada e vai outra pessoa, porque o lugar não é nosso. Exatamente. Nós somos as melhores peças para aquele momento ali, para aquilo ali acontecer. Você já foi a quantos países por aí? Vários. Vários e vários, né? Mais de 20. Aí, mais de 20 países. E eu tenho certeza que você, quando seu pai foi transferido para fora, que você foi, eu tenho certeza que você não imaginava que você fosse rodar o mundo assim. Não imaginava. E aí Deus já, acho que desde aquela época, né, já estava te preparando. me preparando de alguma maneira, né? E é muito disso, assim. Eu fui a vários países, né, por conta do meu trabalho com a FIFA. E aí aquele anúncio de jornal que eu fui responder achando que estava falando muito inglês e acabou que eu, né, servi ali para aquele trabalho e que começou a abrir portas, né? E desafios aí pela frente. E continua ainda abrindo, e eu louvo a Deus por isso, né? Eu vou ler o versículo que eu falei, porque eu não vou dar esse mole de não ter a referência. Não vou dar esse mole. É 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Portanto,
Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Amém. Cara, isso, se todos nós que trabalhamos, né, Pensarmos que assim. servimos, se a gente entender que ninguém é nada, cara. É. Ninguém Nossa, é nada ia ser tão sem bom, hein? Deus, pelo amor de Deus. Que não é sobre nós, né? Não é sobre Não é nós. sobre nós. Não é é- o sobre o que fazemos. Exatamente. É tudo para Ele, por Não Ele. é sobre a nossa capacidade de nada. Não é. O importante é sempre Deus que faz a parada acontecer. É isso. E a gente sempre É isso. pensar que todos nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Eu sempre falo isso. E como é que você olha para uma outra pessoa que foi criada igual a você, a imagem e semelhança de Deus, e pode julgar ela? É. Sim. Entendeu? A primeira coisa que você tem que É pensar isso. É verdade, Renato. cara, ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus ama ele incondicionalmente. Igual a mim. Independente do lugar que ele está agora, independente do que ele está fazendo agora, né? A nossa, É nossa verdade. função é amar. É amar. Quando você se lembra, né, da quantidade de pessoas que existem no mundo, você para de se achar tão importante É verdade. e começa a entender que ninguém é nada. Ninguém é nada. A gente vive dependendo da misericórdia de Deus, cara. É verdade. E isso é algo que a gente tem que pensar em todo momento, né? Porque sempre tem aquele momento de pô, eu tô na FIFA, cara. Eu tô apresentando Sou aqui, cara. cara. Pô, eu tô na Não é Rede nada. Globo, É. cara. E passa, porque Verdade. o lugar não é seu. É. Você está naquele lugar ali. Verdade. Entendeu? E Olhando passa. para aquela câmera ali, ó, a câmera número 3, Ah. você que é uma mulher da comunicação, né? Você vai falar primeiro em português, depois você vai falar em inglês. Porque a gente vai aproveitar toda essa sua malevolência, exatamente. Temos que Vocês aproveitar gostam. E a isso. gente quer que você dê uma mensagem diretamente para as pessoas que estão ali ligadas na nossa câmera número 3, não o bracinho ali e nem o PP ali, mas as pessoas que estão em casa assistindo a gente. O que você tem a dizer para essas pessoas que estão sentadinhas agora assistindo esse bate-papo nosso aqui? Uma mensagem para essa galera. Primeiramente, deixa eu olhar para lá então, peraí. Dizer da alegria, né? De estar aqui, de estar conversando com vocês, tendo essa oportunidade de, como é que fala em inglês? Spread the word. Spread the word. Eu ia te corrigir, você falou antes, spread the word. De compartilhar da palavra, né? De usar essa ferramenta para falar do amor de Deus e através, né, do meu testemunho, da minha vida. Porque é isso, já passei por muitas coisas, já fui a muitos lugares, mas é o que o Jonathan falou. Isso tudo por causa do favor e da misericórdia de Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Tudo passa, tudo acontece. Então, e o que a gente leva dessa vida é o legado, né? É o que a gente fez em prol dele, para ele, e que a gente deixou um legado. Eu acho que eu tenho isso, sabe, comigo. Então, as oportunidades que ele me dá, eu tenho que honrar o que ele me deu, honrando, bendizendo o nome dele, né? Então, é o servir, é o amar. Então, quando a gente obedece a ele, consequentemente a gente serve, consequentemente a gente ama. Então, eu deixo aqui um recado para a gente sempre servir ao próximo, sempre amar o próximo. E o mundo vai ser muito melhor. Os países por onde eu passei vão ser muito melhores. Agora, É isso. in English, please. In English? Não. Olha, a gente está chegando ao final desse bate-papo super... Vou falar só uma coisa em inglês. Fala. Keep obeying, serving and love each other. That's it. Jesus Christ. Tocou lá no fundo do coração. Né? Jesus. Eu não entendi, foi nada. Mas as minhas palavras de hoje são the king, the power, the man, the best. Eu tenho que aproveitar que sobre esse clima isso. hoje. Essa foi muito boa. Of the king, the power, the man, the best. Bom demais. Gente, Lívia, bom demais. Muito bom. Renata, o que você tem para falar para os nossos companheiros aí, antes da gente terminar? The King too. The King, the Power too.
Não, antes eu vou falar para minha amiga Livinha, minha companheira de ministério. Foi um prazer ter você aqui. Você é uma pessoa Prazer foi maravilhosa. meu. Que a igreja te ama. Né? Você serve com alegria, você está sempre feliz, você está sempre alegre, você está sempre passando. Na verdade, você está sempre demonstrando quem Cristo é para as Amém, pessoas. amém, Renata. Né? Então é muito bom estar com você, é muito bom a obrigada. gente ser amiga. É bom E a mesmo. gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Legal, querida. lindas palavras, né? O que eu tenho para dizer para você é, por favor, compartilhe, curta, comente É isso. e o hype também, tá? Cara, mas compartilha isso, Cara, eu pelo não amor de consigo fazer Deus. esse hype, não, o Jonatas. Essa também não câmera, sei. Essa câmera, sabe que nem que é hype, né? Não, gente, eu já. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Ajuda, eu ele vou é- ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Ensina o pessoal de Tem casa como aí. chegar, tem como dar um zoom aqui? Tem, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um... Beleza não põe mesa, né? Beleza não põe mesa, mas também não vamos comer no chão, né? É isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, Cadê? vou pegar um vídeo aqui, por exemplo, do Vasco da Gama. Dá para filmar aqui? Dá para focalizar aqui? Ó, tá vendo? Aqui, ó, é a parte de comentários, Ok. certo? Aí eu faço aqui, ó, pro lado. Tá vendo aqui, ó, hypar o vídeo. Esse vídeo aqui, no caso, tá com 75.600 hypes. Hypes. Você tem 3 hypes por semana. Se você hypar esse vídeo vídeo do aqui Vasco? 3 vezes, você não tem mais essa semana. Tá. Então eu vou dar um hype aqui, porque é Vasco, né? É Vasco. Aqui é Vasco. Merece um hype. Aqui é Vasco. Então eu vou hypar aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó, hypar. Já gastou Ó, um hype. ajude os seus criadores favoritos a serem descobertos, hypando o conteúdo deles. Aí eu vou hypar aqui, ó, 210 pontos. Olha lá, ó, foi para 75.810. Hypei o canal, subiu, Eu entendeu? não consigo fazer isso. É porque é mistério, né? É mistério, é. Busque ao Senhor em oração pelas madrugadas, É. para que você Que o consiga mistério será hypar. revelado. Vai dar certo, É vai dar isso. certo. É isso. Gente, então, olha, Lívia, muito obrigado. Mais uma vez, a sentado aqui à vocês. mesa para a gente trocar essa ideia. Muito bom, você é uma pessoa que eu admiro demais. Você é um talento, né? Nós hoje estouramos a cota dos blacks aqui na mesa. É isso. Tiramos onda, né? Tiramos onda. A Estamos cota- aí, a cota subiu. A cota subiu. E é isso. É isso. Muito obrigado, tá? Não, mantenha-se conectado. Renata, Até o próximo episódio com a gente aqui. é isso. Deus abençoe. Tchau, Valeu, tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre Uma orando, honra rezando com o Senhor. comunicar.